A primeira vez que percebi que algo estava errado, não pensei muito sobre isso. Trabalhando como peão em um vasto rancho de gado no sul do Texas, você se acostuma com ruídos estranhos e ocorrências inexplicáveis. O vento uivando pelas planícies pode enganar seus ouvidos, e as longas horas sob o sol escaldante muitas vezes fazem seus olhos verem coisas que não estão lá. Para esta história, você pode me chamar de Miguel. Eu trabalho em um rancho que permanecerá sem nome há alguns anos. É um trabalho duro, mas honesto. Na maioria dos dias, estou acordado antes do amanhecer, preparando meu cavalo e saindo para verificar o rebanho. Temos cerca de 500 cabeças de gado espalhadas por uma vasta área de pasto e arbustos. É um lugar bonito, mas pode ser implacável, um tipo de lugar onde você sempre mantém um olho no horizonte, observando por redemoinhos de poeira ou tempestades de verão se aproximando. O primeiro incidente aconteceu no final de abril, quando as Blue Bonnets começavam a murchar e o verdadeiro calor do verão se aproximava. Eu estava perto da linha de cerca leste, consertando uma seção que tinha se soltado durante uma recente tempestade de vento. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranjas e roxos. Enquanto trabalhava, percebi uma sensação estranha. Pode parecer clichê, mas eu sentia como se estivesse sendo observado. Comecei a olhar ao redor, meio esperando ver um coiote ou talvez um puma me observando do mato, mas não havia nada lá, apenas o suave mugido do gado à distância e o sussurro do vento passando pelos arbustos. Afastei essa ideia e voltei ao meu trabalho. Mas, à medida que a noite avançava, a sensação aumentava. Os pelos na nuca se eriçaram e eu poderia jurar que ouvi algo se movendo na grama alta além da cerca. Algo grande. Chamei, pensando que poderia ser um dos outros peões brincando comigo. Vei, quem está aí? Para ser honesto, minha voz soou um pouco apavorada. Não houve resposta, apenas mais barulho de folhas se mexendo. Agora estava mais perto, e então um cheiro me atingiu. Era como nada que eu já tivesse encontrado antes, uma mistura de cachorro molhado, carne podre e algo mais que eu não conseguia identificar, algo alienígena. Não esperei para descobrir o que era, peguei minhas ferramentas e voltei rapidamente para meu caminhão, meu coração disparado. Enquanto dirigia de volta para a casa dos peões, olhei várias vezes pelo retrovisor, esperando ver algo me perseguindo pela estrada. Quando cheguei, não mencionei nada para os outros peões. Eles já achavam que eu era um pouco sensível por ser da cidade ou não havia necessidade de lhes dar mais munição. Aquela noite, porém, enquanto estava deitado em minha cama, ouvindo o coro de roncos ao meu redor, não consegui afastar a sensação de que algo lá fora no escuro estava me avaliando. As semanas seguintes passaram sem incidentes. A rodada da primavera nos manteve ocupados do nascer ao pôr do sol, e consegui empurrar aquele encontro estranho para o fundo da minha mente. Mas, no início de junho, as coisas começaram a ficar estranhas novamente. Foi Pedro quem primeiro percebeu que algo estava errado com o rebanho. Pedro trabalhava com gado há mais tempo do que eu estava vivo e tinha um senso quase sobrenatural para perceber quando algo não estava certo. Uma manhã, durante o café da manhã, ele comentou que o gado parecia assustado, mais arisco do que o habitual. Eles sabem de algo que nós não sabemos, disse ele, seu rosto marcado pela preocupação. Os animais podem sentir coisas. Não pensei muito sobre isso na hora, mas nos dias seguintes, comecei a notar também. O gado se agrupava mais apertado do que o normal, mesmo no calor do dia, e eles estavam mais quietos, como se tentassem não chamar a atenção para si. Então, os ataques começaram. No começo, era apenas um bezerro aqui e outro ali. Os encontramos pela manhã, fracos e sem vida, com estranhas marcas de perfuração no pescoço. O chefe, vamos chamá-lo de Sr. Hawkins, pensou o mesmo que eu, um coiotes ou até mesmo um puma. Ele nos fez começar a patrulhar à noite, fazendo turnos para percorrer as cercas com os rifles prontos. Então as coisas ficaram realmente estranhas. Eu estava em patrulha com Jake, outro peão, cerca de uma semana após o início dos ataques. Estávamos cavalgando pela pastagem do sul. A lua estava baixa no céu, e tudo estava quieto, muito quieto. Nossos cavalos pareciam nervosos, suas orelhas se movendo de um lado para o outro. De repente, o cavalo de Jake se assustou,
quase jogando-o para fora da cela. Enquanto ele lutava para controlar o animal, vi algo se mover nas sombras a cerca de 50 jardas de distância. Era grande, um pouco maior do que um cachorro, mas a forma estava toda errada. Parecia ser sem pelos, com um focinho longo e pernas traseiras poderosas. Antes que eu pudesse ter uma visão melhor, desapareceu, derretendo-se na escuridão como um pesadelo que some ao amanhecer. Jake não viu, e estava muito ocupado tentando acalmar seu cavalo. Quando descrevi o que tinha visto, ele me olhou como se eu tivesse perdido a razão. Você está ouvindo demais as histórias do velho Pedro, disse ele com uma risada nervosa, mas eu podia ver que ele também estava apavorado. Na manhã seguinte, encontramos mais 3 bezerras atacadas. Desta vez, as feridas eram piores, parecia que algo estava tentando drená-las. O Sr. Hawkins chamou o guarda de fauna local, mas eles estavam tão perplexos quanto nós. Foi então que os sussurros começaram. No começo, era apenas Pedro murmurando sobre o chupacabra quando achava que ninguém estava ouvindo, mas logo os outros peões também começaram a falar. A maioria deles era macho demais para admitir que acreditava em coisas assim, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Eu não queria acreditar, os chupacabras eram apenas histórias, certo? Algo inventado para assustar crianças e vender tabloides. Mas, a cada dia que passava, à medida que mais animais eram atacados e coisas estranhas continuavam acontecendo no rancho, tornava-se mais difícil negar que algo sobrenatural estava acontecendo. Uma noite, cerca de 2 semanas após os ataques, fui acordado por uma comoção do lado de fora da casa dos peões. Coloquei minhas botas e corri para fora, junto com os outros peões. O que vi me paralisou. Todo o rebanho, centenas de gados, estava pressionado contra as cercas do curral, o mais longe possível dos pastos abertos. Eles estavam mugindo de terror, com os olhos revirados, e lá, à beira das luzes do nosso holofote, havia uma forma. Era difícil ver detalhes, mas o que consegui ver me gelou até os ossos. Era a mesma coisa de antes, aquela coisa que pensei que tinha aparência de cachorro, mas com uma visão mais clara, era aproximadamente humanoide, curvada como algum tipo de primata primitivo. Sua pele parecia um cinza esverdeado, e seus olhos refletiam a luz como os de um gato. Por um momento, ficou lá, nos observando, e então deixou escapar um grito que soava como uma mistura de um leão da montanha e uma mulher gritando antes de desaparecer na noite. Depois daquela noite, as coisas escalaram rapidamente. Perdemos mais gado todas as noites, apesar de nossos melhores esforços para mantê-los seguros. O Sr. Hawkins trouxe especialistas, veterinários, biólogos da vida selvagem, até mesmo alguns investigadores paranormais, mas ninguém conseguiu explicar o que era e por que isso estava acontecendo. A atmosfera no rancho tornou-se tensa e beirou o pânico. Alguns peões pediram demissão, relutantes em lidar com o que quer que estivesse lá fora. Aqueles de nós que ficaram começaram a portar armas carregadas o tempo todo, mesmo durante o dia. Instalamos câmeras de trilha por toda a propriedade, na esperança de capturar uma imagem da criatura, mas nada sólido surgiu. Eventualmente, o Sr. Hawkins decidiu vender o rancho. Isso foi um grave golpe para a maioria de nós, e imediatamente começou a circular fofocas enquanto as pessoas se perguntavam por que ele estava vendendo. Eu me lembro de pensar que certamente não era por causa deste suposto chupacabra, mas era uma possibilidade. Na noite anterior à chegada dos novos proprietários, tive o encontro mais próximo que já tive. Estava fazendo uma patrulha final pela propriedade, mais por hábito do que por alguma real esperança de deter os ataques. A lua estava escondida atrás de nuvens espessas naquela noite, estava bem escuro e eu definitivamente estava em alerta enquanto passava pelo velho celeiro. Ouvi um som que fez meu cavalo parar em seco. Era um rosnado gutural baixo, diferente de qualquer coisa que eu já tivesse ouvido antes. Minha mão foi para o meu rifle, mas antes que eu pudesse sequer pensar em levantá-lo, algo pulou das sombras. Eu peguei uma rápida visão da pele cinza esverdeada, olhos vermelhos brilhantes e garras curvadas antes que meu cavalo se assustasse e me jogasse no chão. Eu caí pesado, o ar sendo expelido de meus pulmões. Eu ofeguei e ouvi algo circulando ao meu redor, respirando pesadamente de forma irregular.
Pensei que estava prestes a encontrar um fim frio e sombrio, mas tão de repente quanto apareceu, a criatura desapareceu, pulando para longe na noite, suas pegadas se afastando até que eu não pudesse mais ouvi-las. Não me lembro de como voltei para a casa dos peões naquela noite, mas sei que consegui. Na manhã seguinte, os novos proprietários chegaram. Eu entreguei minha demissão, com a mudança de propriedade e os eventos cada vez mais perigosos, não me senti confortável em ficar. Mudei para trabalhar na construção em San Antônio, mas ainda me sinto inquieto ao pensar de volta aqueles olhos vermelhos brilhantes e a sensação de estar sendo cercado por algo predador no escuro. Isso aconteceu há cerca de 5 anos, quando eu estava na faculdade. Eu, minha namorada Mia e nossos amigos Chris e Sarah estávamos voltando de uma viagem de camping nas montanhas Apalaches, ou, como alguns podem chamar, os Apalaches. Era tarde, provavelmente por volta das 11 da noite, e estávamos todos bem cansados. Havíamos passado horas nessas estradas montanhosas sinuosas, e a conversa tinha diminuído há algum tempo. O rádio só estava fazendo estática. Eu estava concentrado na direção quando Mia falou. Garry, quanto tempo até chegarmos a uma cidade ou algo assim? Ela perguntou. Eu olhei para o GPS do meu celular. Parece que mais 1 hora. Por quê? Mia admitiu. Eu realmente preciso usar o banheiro. Chris interveio do banco de trás. Sim, eu também, na verdade. E estamos quase sem lanches. Suspirei. Tudo bem, vou ficar de olho por um ponto de parada ou um posto de gasolina. Dirigimos por mais 15 minutos até que, finalmente, apareceu uma placa de Mountain View Rest Area 1 Mile. Ao entrar, senti um desconforto. O lugar estava deserto, o que faz sentido por causa da hora, mas ainda assim algo parecia estranho. As luzes fluorescentes do banheiro lançavam um brilho esquisito sobre o estacionamento vazio. Talvez fosse isso que estava me dando calafrios. Todos saímos para esticar as pernas. Chris e Mia foram direto para os banheiros, enquanto Sarah foi verificar as máquinas de venda. Vou olhar aquele mapa ali, se eu chamei, apontando para o grande painel de informações. Vou ver se tem um jeito mais rápido de voltar para casa. Enquanto me aproximava do mapa, notei um cheiro estranho. Era metálico, quase como cobre, com um subjacente aroma de ozônio. Achei que provavelmente era algum equipamento elétrico ou algo assim. Estava estudando o mapa quando ouvi passos atrás de mim. Assumi que era um dos meus amigos, então não me virei imediatamente. Vocês encontraram os banheiros, tudo bem? Perguntei. Não houve resposta, apenas mais barulho. Quando me virei, encontrei um homem mais velho, provavelmente na casa dos 60 anos, parado na minha frente. Seus olhos estavam estranhamente alertas para a hora. Oh, desculpe, se eu disse, assustado. Eu pensei que você era um dos meus amigos. O homem simplesmente me encarou, com a cabeça ligeiramente inclinada. O jeito como ele olhou para mim era esquisito. Você está bem, senhor? Eu perguntei, dando um passo para trás. Ele abriu a boca como se fosse falar, mas, em vez disso, um som baixo saiu, como um zumbido misturado com dentes batendo, mas não exatamente. Definitivamente, não era um som humano normal. Meu coração começou a acelerar. Todos os instintos me diziam para correr, mas eu estava paralisado. De repente, uma mão agarrou meu ombro, e quase pulei do meu lugar. Uau, calma aí. Era Chris, olhando para mim com preocupação. Você está bem, cara? Você parece que viu um fantasma. Eu me virei, mas o velho que acabará de estar ali havia desaparecido. Não havia sinal dele em lugar nenhum no estacionamento. Você viu aquele e o velho? Eu perguntei, minha voz trêmula. Chris franziu a testa. Que velho? Somos os únicos aqui, cara. Balancei a cabeça, tentando me concentrar. Deixa pra lá. Deve ter sido minha imaginação. Esse lugar está me deixando nervoso. Vamos buscar as garotas e ir embora.
Voltamos para o carro, onde Sarah já estava esperando com um monte de lanches. Mia se juntou a nós um momento depois, parecendo um pouco pálida. Você está bem? Eu perguntei, enquanto voltávamos para o carro. Ela acenou, mas seus olhos estavam se movendo nervosamente. Sim, só, e bem, algum de vocês sentiu um cheiro estranho nos banheiros? Como um cheiro metálico. Um frio percorreu minha espinha. Lembrei-me do cheiro que notei mais cedo. Na verdade, sim, eu também senti. Perto do mapa. Chris sugeriu com um encolher de ombros. Deve ser só canos velhos. Esse lugar parece antigo. Saímos da área de descanso, todos nós nos sentindo um pouco inquietos. Cerca de 10 minutos depois, Sarah falou do banco de trás. Alguém mais ouve isso? Nós todos caímos em silêncio. A princípio, eu não ouvi nada sobre o motor, mas então percebi. Um tamborilar rítmico vinha da parte de trás do carro. Provavelmente é só algo se movendo no porta-malas, se eu disse, tentando parecer confiante. Vamos verificar quando chegarmos à cidade. Mas o som continuava, crescendo mais alto. Não era aleatório, como você esperaria de bagagem se movendo. Era constante e deliberado. Garré. A voz de Mia estava tensa com medo. Puxe para o lado agora. Girei o carro para a estreita margem da estrada. Assim que paramos, o tamborilar cessou. Ficamos ali por um momento e, então, sem dizer uma palavra, saímos do carro. A floresta estava fechada de ambos os lados da estrada, e estava estranhamente quieta. Não consegui ouvir grilos ou até mesmo folhas se movendo. Chris caminhou até o porta-malas e o abriu cautelosamente. Nós todos olhamos dentro, mas não havia nada lá, apenas nosso equipamento de camping, exatamente como o havíamos empacotado antes. Está vendo? Eu disse, forçando uma risada. Provavelmente só o step se soltou ou algo assim. Mas, ao me mover para fechar o porta-malas, notei um pequeno pedaço de papel amassado, enfiado entre a minha barraca e o saco de dormir. Eu tinha certeza de que não estava ali antes. Com dedos trêmulos, eu o desenrolei. Escritas em letras irregulares estavam 5 palavras que fizeram meu sangue congelar. Eu estou no seu núcleo. Olhei para meus amigos. Seus rostos estavam pálidos sob o brilho intenso da lanterna. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, uma risada baixa emanou de dentro do carro. Todos nós nos viramos rapidamente. Ali, no banco de trás, onde Sarah estivera sentada momentos atrás, estava o velho que eu havia visto no ponto de descanso. Por um segundo, todos nós ficamos congelados em horror. Então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, todos nós correndo cegamente para a floresta, atravessando arbustos, com galhos chicoteando nossos rostos. Atrás de nós, podíamos ouvir aquele terrível som de Chiter crescendo mais alto, mais perto. Eu não sei quanto tempo corremos, mas, eventualmente, ofegantes, tropeçamos em uma pequena clareira. O que foi aquilo? Chris arfou, curvando-se com as mãos nos joelhos. O que você quer dizer com coisa? Eu gaguejei. Eu não sei, Chris respondeu, mas eu não acho que aquilo era uma pessoa. Havia algo errado com o rosto dele. Você viu como a pele dele estava se movendo? Engoli em seco. Precisamos continuar nos movendo, pessoal. Precisamos encontrar ajuda. Foi então que percebemos que Sarah não estava conosco. Oh meu Deus, onde está Sarah? Mia disse. Sarah. Ela chamou. Sarah, onde você está? Não houve resposta, apenas aquele mesmo silêncio inquietante. Nos aglomeramos juntos na clareira, esforçando nossos ouvidos para qualquer som de nossa amiga desaparecida. Os minutos passaram, cada segundo se estendendo por tanto tempo. Então, da escuridão, ouvimos a voz de Sarah. Pessoal, onde vocês estão? Eu me perdi aqui. Eu me senti tão aliviado. Aqui. Aqui. Sarah, siga nossas vozes. Ela então surgiu da linha de árvores, parecendo desarrumada, mas ilesa.
À medida que se aproximava, notei algo estranho na maneira como ela andava. Era ligeiramente fora, como se estivesse tendo dificuldades para coordenar seus próprios movimentos. Você está bem? Eu perguntei, enquanto ela se juntava a nós. Você viu para onde aquele homem e bem, aquela coisa foi? Sarah inclinou a cabeça de lado, lembrando-me demais do velho do ponto de descanso. Quando ela falou, sua voz estava vazia, sem emoção. Que coisa! Eu só me perdi um pouco, só isso. Um frio percorreu minha espinha. Havia algo errado com Sarah. Mia também percebeu. Ela deu um pequeno passo para trás e perguntou: Sarah, qual é o nome do acampamento em que ficamos neste fim de semana? O rosto de Sarah permaneceu em branco. O acampamento? Era. Foi então que aquele som inumano de Chiter encheu o ar novamente. Nós todos recuamos. Estava vindo da boca de Sarah. Vá, vá, vá. Eu gritei, agarrando a mão de Mia e puxando-a comigo enquanto mergulhávamos de volta na floresta. Corremos por muito tempo, o som de alguém nos seguindo sempre bem perto. Às vezes, soava como Sarah pedindo ajuda, às vezes, soava como Chris ou Mia também, mesmo que eles estivessem bem ali comigo. Uma vez, e eu juro que não estou mentindo, ouvi minha própria voz pedindo para os outros esperarem, mas não ouvimos. Não paramos, não olhamos para trás. À medida que a primeira luz da manhã começava a filtrar pelas árvores, finalmente emergimos em uma estrada. Um caminhoneiro que passava teve pena de nós e nos deu uma carona até a cidade mais próxima, onde imediatamente fomos à polícia. O xerife ouviu nossa história com uma mistura de ceticismo e preocupação. Olha, se ele disse finalmente, vamos enviar um grupo de busca por sua amiga, mas eu tenho que dizer que recebemos alguns relatos estranhos daquela área antes. Viajantes se perdendo, avistamentos estranhos. A maioria das pessoas por aqui sabe para evitar aquele trecho de estrada depois que escurece. Eles procuraram na área e encontraram nosso carro abandonado ao lado da estrada. Não encontraram nenhuma evidência de nada em comum, exceto por alguns arranhões estranhos no interior do porta-malas. Mas não havia sinal de Sarah. Por 3 dias, as equipes de busca e resgate vasculharam a floresta. Nós ficamos na cidade, dando depoimentos à polícia e esperando por notícias, às vezes até ajudando na busca quando nos permitiam. Na tarde do 3º dia, assim que começávamos a perder a esperança, recebemos a ligação pela qual estávamos orando e eles encontraram Sarah. Ela estava desidratada, coberta de arranhões e contusões, mas estava viva. Quando chegamos ao hospital, Sarah estava deitada em uma cama, parecendo pálida e exausta, mas ao ver seus amigos, seu rosto iluminou-se de alívio. Oh meu Deus, muito obrigada, vocês! Disse ela, com a voz rouca. Eu pensei que nunca mais veria vocês. Nós a abraçamos, todos chorando de alívio. Mas, conforme a alegria inicial se dissipava, não podíamos deixar de fazer as perguntas que nos assombravam. Sarah, se eu disse suavemente, o que aconteceu com você lá fora? O que você lembra? Ela franziu a testa e se concentrou. Está tudo nebuloso ou escuro para mim. Eu lembro de ter corrido pela floresta, parecia que alguém estava me perseguindo, mas toda vez que eu olhava para trás, não via ninguém. Eu continuava ouvindo vozes, às vezes a sua, outras vezes uma voz que eu não reconhecia. Eu não sabia o que estava ouvindo, não sabia para onde estava indo. Eu lembro de um homem estranho no banco de trás. Mas, e bem, esqueça isso. O que você quer dizer, Sarah? Você pode nos contar. Chris a pressionou. Mia colocou a mão em seu peito, tentando impedir que ele a pressionasse, mas Sarah falou. Tudo bem, Mia, eu vou contar. Sabe aquele homem estranho? Quando eu o vi no banco de trás, não parecia uma pessoa, ou parecia algo segurando uma máscara que se parecia com o rosto de um homem. Por isso eu corri, por isso pensei que vocês todos haviam corrido. Por que iríamos correr se era apenas um estranho no banco de trás do carro?
Nós nos olhamos em silêncio por um tempo, provavelmente perturbados, porque eu sabia que o médico disse que Sarah estava sofrendo de desidratação extrema e exaustão, o que poderia explicar sua desorientação e problemas de memória. Eles a mantiveram no hospital por alguns dias para observação, mas além disso, ela ficaria bem. Nas semanas que se seguiram, tentamos juntar as peças do que havia acontecido naquela noite. As memórias de Sarah permaneceram fragmentadas, mas ela nunca mencionou ter visto mais nada estranho depois que nós corremos. A polícia atribuiu isso a um caso de histeria coletiva, talvez estivéssemos todos exaustos e o estresse de nos perdermos na floresta à noite nos fizesse ver e ouvir coisas. Mas eu sei o que vi, e todos nós sabemos o que vimos. Aquele som de chorar é algo que eu nunca vou esquecer, e odeio dizer isso, mas desde que ouvimos aquele som saindo da boca de Sarah, eu realmente não consigo olhar para ela da mesma maneira, mesmo sabendo que não era ela. Algo que se parecia com Sarah saiu daquela floresta e se aproximou de nós. Meu grupo de amigos não vai mais acampar, nem paramos em áreas de descanso após escurecer. Preferimos esperar dentro do carro ou nem fazer a viagem. Se você está ouvindo isso e planejando uma viagem por alguma área remota, especialmente perto da Apalaches, esteja atento ao seu redor. Se você sentir que algo não está certo, ouça essa intuição ou não a ignore como nós fizemos. Acredito que existem coisas lá fora na escuridão, coisas que podem usar rostos humanos familiares, coisas que não acho que sejam realmente humanas. Sou russo, com herança romena e alemã. Dos 1 aos 12 anos, vivi na Rússia com minha mãe e meu padrasto. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, minha mãe, que era solteira e sobrecarregada, me mandou para uma pequena cidade no meio do nada para viver com minha avó, que ficou mais do que feliz em me receber. Nos primeiros meses da minha visita, tudo estava indo bem. Minha avó encontrou uma creche na cidade para mim, e eu até fiz alguns amigos lá. Enquanto isso, ela trabalhava em uma escola para crianças com deficiência. O dia era como qualquer outro, uma manhã nublada, com ar úmido e céus cinzentos. Minha avó me acordou por volta das 9 da manhã para me levar à creche. O que aconteceu na maior parte do dia é irrelevante. Por volta das 3 da tarde, uma tempestade começou a se formar, com a chuva batendo no telhado do pequeno prédio e relâmpagos ocasionais assustando um pouco as crianças. Eventualmente, a tempestade ficou um pouco intensa, o vento aumentou a velocidade e a chuva começou a cair com mais força. Sempre fui uma criança corajosa, sou talvez apenas estúpida, então, enquanto os outros se encolhiam sob mesas e outros objetos, pedi a uma das supervisoras que me contasse histórias de fantasmas. Achei que era o momento perfeito, já que a energia havia caído e tudo o que tínhamos para iluminar a sala eram lanternas baratas e velas. A supervisora simplesmente suspirou enquanto as outras tentavam religar a energia. Ela reuniu um pequeno grupo de crianças como eu e começou a contar histórias. Como você pode imaginar, eram apenas histórias normais para assustar crianças, histórias sobre fantasmas bondosos ou coisas na floresta. Não me lembro de muito do que aconteceu nelas, no entanto, uma das histórias se destacou das demais. Era sobre um solitário caminhante que fazia uma longa trilha e acabava em nossa vila e em nossas florestas, saindo depois, atordoado e balbuciando sobre criaturas estranhas no lago e cães gigantes. Essa história era particularmente assustadora pela forma como ela contava, como se fosse uma memória de alguém que tinha testemunhado, e não simplesmente uma história. Seus olhos ficavam distantes enquanto ela narrava. As outras crianças se reuniam, e outro relâmpago iluminou a área por um breve momento. Olhei pela janela e, antes de continuar, gostaria de dizer que a floresta estava a algumas milhas da creche, cercando-a em todas as direções, exceto uma. De qualquer forma, olhei pela janela e meus olhos se arregalaram. Causava-me dor física descrever isso com precisão, mas tentarei o meu melhor. Naquele dia, juro que vi uma espécie de criatura alta, se digo muito alta, diferente de tudo que meus olhos infantis já haviam visto antes. Parecia uma mistura aterrorizante de lobisomem e cervo, exceto que, em vez de olhos, havia apenas buracos vazios. Por um segundo, eu a encarei e, se tivesse olhos, acho que estaria me olhando também. Justo quando estava prestes a apontá-la, ela desapareceu. Paralisado pelo medo,
Continuei a olhar pela janela, incapaz de me mover, e eventualmente forcei-me a falar. Virei-me para a supervisora e disse: Senhorita Kai, aquela história sobre o caminhante, que tipo de cachorro grande ele viu? Era algo como um husky ou algo assim? A senhorita Kai empalideceu ao ouvir minha pergunta, e sua voz caiu para um sussurro rouco: Não faça perguntas, querida. Ele não gosta que as pessoas fiquem se intrometendo. Ela respondeu, olhando pela janela por um segundo antes de se estremecer. As outras crianças já tinham voltado para seus lugares normais, brincando com bonecas ou carrinhos. Os outros adultos haviam religado a energia, e tudo parecia estar bem. Algumas horas depois, minha avó veio me buscar e fomos para casa juntas. Ela fez chá e nos sentamos para comer alguns biscoitos. Determinado a descobrir o que realmente havia visto, perguntei: alguma vez você já ouviu falar de um caminhante em nossa cidade? Enquanto tomava um gole do meu chá, aguardava uma resposta. Minha avó simplesmente acenou. Ah, sim, quando eu era jovem e bonita, costumava trabalhar como bartender em nosso clube local. Para ser sincera, muitas pessoas estranhas passavam por lá, mas um homem chamou minha atenção. Um forasteiro que não sabia muito de russo apareceu. Ele se sentou à minha frente e pediu vinho. Eu trouxe-lhe um copo. Ele parecia perturbado por algo, então perguntei a ele. Ele agarrou minhas mãos nas dele, em um aperto trêmulo, e começou a balbuciar sobre grandes cães sem olhos. Achei que ele tinha perdido a cabeça ou que eu havia entendido errado, já que o russo dele não era muito bom. Foi um dia estranho, com certeza, ela explicou calmamente, tomando um gole de seu chá. Fiquei chocado. Olhei pela janela novamente, quase sentindo algo lá fora me observando. Vários anos depois, por volta do meu 10º aniversário, alguns amigos da escola e eu decidimos fazer uma viagem de camping para comemorar. Sempre gostei da natureza, e ter companhia era ainda melhor do que acampar sozinho. Quando minha avó deu sua aprovação, começamos a planejar. No dia marcado, minhas duas amigas, Lucy e Emily, e eu fomos para a selva naquela mesma floresta perto da minha antiga creche. Na verdade, caminhamos um pouco, colhendo flores e subindo em árvores. Eventualmente, o sol começou a se pôr, então encontramos uma pequena clareira e montamos acampamento. Levamos uma grande tenda para nós três compartilharmos e logo a montamos. À medida que a escuridão se aproximava, começamos a cozinhar um pouco de comida em uma fogueira improvisada, contando piadas e fofocando sobre meninos. Quando os últimos vestígios de luz do dia desapareceram do céu, senti uma repentina sensação de frio, como se estivesse sendo observado. Olhei ao redor, mas não encontrei nada fora do lugar. Pedi a Emily e Lucy que voltassem para a tenda. Elas concordaram, mas riram de mim, chamando-me de medrosa. Nós apagamos o fogo e arrumamos nossos sacos de dormir na tenda, zipping it up deitando. Cerca de 1 hora depois, ouvi um som semelhante a um uivo, exceto que não parecia natural. Era como um uivo e um grito, mas a parte que gritava soava mais humana do que animal. Acordei Emily, já que Lucy era bastante densa e não me acreditaria. Amy, você ouviu isso? Sussurrei. Ela acenou. Eu ouvi, mas o que é isso? Respondeu, esfregando o sono dos olhos. Talvez seja apenas um lobo, eu ofereci, esperançosamente, apenas para ser interrompido. Lobos não gritam como meninas pequenas, disse ela firmemente, antes de congelar, sua mão tremendo apontando para a parede da tenda atrás de mim. Virei-me para olhar e o que vi me fez morder o lábio para me impedir de gritar. Havia uma sombra na parede muito semelhante à criatura que vi de volta na creche. O grito vinha de bem do lado de fora. Nem Emily nem eu conseguimos dormir aquela noite. Quando a manhã chegou, estávamos aterrorizadas e ansiosas para ir embora. Acordamos Lucy, arrumamos nossas coisas e corremos para fora da floresta, nunca mais voltando. Desde então, passei a ter essas enxaquecas em que ouvia aquele grito. Tive sonhos sobre aquela criatura me encarando com aqueles buracos abertos onde deveriam estar os olhos. Eventualmente, deixei aquela vila, mudando para o Canadá, onde resido agora. As memórias daquela noite e da minha experiência de infância ainda me assombram, mesmo agora, enquanto estou prestes a me formar na faculdade.
Aviso: esta história contém representações de violência contra animais. Esta é uma atualização da história anterior que eu enviei, o não-veado que me caçou. Já se passou cerca de 1 ano e meio desde que encontrei pela primeira vez aquela criatura nas florestas do Alabama, no meu quintal. Para ser completamente honesto, eu pensei que ela simplesmente iria embora e não voltaria, mas fui tolo em pensar assim. Ela voltou. Para quem não está familiarizado com a minha história anterior, sou um aluno do último ano do ensino médio, vivendo na propriedade dos meus pais, no meio do nada. Nossa casa é cercada por densas florestas de todos os lados, exceto pelo caminho que leva à civilização. No último ano e meio, tenho fortes razões para acreditar que encontrei o criptídeo conhecido como Vendigo. Eu estava caçando no meio da noite, atirei achando que era um veado, e ele me perseguiu para fora da floresta, aterrorizando minha namorada e a mim do lado de fora da nossa casa. Ele pode imitar vozes quase perfeitamente e se disfarçou como um veado maior. Ele quase me matou. Desde então, venho me referindo a essa criatura como um não-veado. Eu estava caçando sozinho no meio da floresta, vestindo meu traje de camuflagem agora profissionalmente feito sob medida, deitado de barriga para baixo. Eu estava essencialmente invisível para qualquer animal de caça que pudesse estar vagando na floresta. Comigo estava o velho rifle de precisão de ação por Bolt do meu pai, equipado com uma mira infravermelha. Eu também tinha meu Glock, uma faca de caça, uma lanterna, um kit de primeiros socorros e uma pá. Estava lá há cerca de 4 horas e meia. O sol já tinha se posto completamente, as únicas fontes de luz que eu tinha eram a minha lanterna e a luz refletida da lua cheia no céu. As sombras das árvores eram longas e sombrias, os grilos estavam cantando, e o eco ocasional de um uop de coruja soava pela floresta. De repente, tudo ficou quieto ao mesmo tempo, quieto o suficiente para ouvir as engrenagens hipotéticas do meu cérebro girando. Eu me senti apreensivo, rapidamente lembrado de uma das coisas que poderiam trazer esse tipo de silêncio em seu rastro, um urso ou uma onça pintada. Mas eu estava animado, pois esses tipos de grandes predadores eram raros, e eu só havia visto alguns deles vagando pela minha floresta. E, de fato, um urso negro surgiu troteando pelas árvores bem à minha frente. Mas o que chamou minha atenção foi que parecia estar sangrando bastante. Ele colapsou na base de uma grande árvore e começou a lamber fervorosamente sua pata esquerda. Enquanto o urso estava cuidando de seus próprios negócios, eu fiquei deitado no chão, em minha camuflagem, debatendo se deveria ou não atirar naquele urso. Minha decisão veio quando um pequeno filhote de urso saiu correndo da vegetação em direção ao primeiro urso, que percebi agora ser a mãe. É muito mal visto orfanar filhotes de urso, então eu abaixei meu rifle e simplesmente apreciei a rara cena se desenrolando diante de mim. Eu estava errado ao pensar que haveria um final feliz. Como um gato se lançando sobre um rato, uma grande coisa surgiu do nada, lançando-se sobre o filhote de urso. Houve o horrível som de seus gritos, seguido por ele sendo arrastado para a vegetação. Esse som vai me assombrar para sempre. Ao mesmo tempo, a mãe urso saltou e correu atrás de seu filhote para salvá-lo, mas foi violentamente arremessada para trás por algo, o mesmo algo que atacara seu filhote. Os gritos do filhote de urso foram repentinamente silenciados enquanto a mãe urso lutava para recuperar seu equilíbrio. Eu não conseguia acreditar no que estava assistindo. O atacante revelou-se, lançando-se para a mãe urso gravemente ferida. Meus piores medos mais uma vez se tornaram realidade, ver aquele negócio do não-veado. Sua imagem estava queimada em minha mente naquele momento. Ele estava disfarçado de maneira um tanto precária como um veado maior, com um enorme par de chifres na cabeça. No entanto, sempre parecia como se não tivesse comido em meses. Eu podia ver sua caixa torácica através da pele esticada, com algumas manchas de pelagem faltando. Seus olhos eram brancos leitosos, dando-lhe a aparência de estar cego. Em vez de cascos em suas pernas dianteiras, eu vi garras muito afiadas de 10 centímetros em mãos bastante humanoides. Sua boca também estava cheia de dentes afiados, horrivelmente carnívoros. Ele se erguia sobre pernas longas como uma pessoa e, para a cereja do horror, exalava um fedor que cheirava como Hugh Jackman, como Wolverine se arrastando para fora de sua cova, esquecendo-se de regenerar.
Diferente do meu último encontro, o não-veado estava coberto tanto de sangue fresco quanto seco. Parecia que parte da pele em seu rosto havia sido arrancada. Eu podia ver os ossos brancos em seu crânio enquanto ele emitia seu grito horrível e dilacerava a mãe urso. Líquido escarlate foi espirrado em toda parte, enquanto a urso logo parou de se mover, ou morta ou muito fraca para se defender. E lá estava eu, a cerca de 20 metros de distância, deitado no chão com os olhos arregalados e as mãos tremendo. Deus, eu não consigo tirar essa cena da minha cabeça. Sempre que penso nisso, me dá vontade de vomitar violentamente. Não havia muito que se parecesse com um urso quando o não-veado terminou. O que mais me desgustou foi que ele nem parecia ter a intenção de comer qualquer um de seus mortos. Aquela coisa sadística, que agora estava parada completamente imóvel, havia massacrado 2 pobres ursos, aparentemente apenas pelo prazer de fazê-lo. Eu me sentia aterrorizado e agora triste e irritado. Levantei meu rifle e coloquei a mira do telescópio na cabeça do não-veado. Agora, esperava que a imagem infravermelha mostrasse que ele não emitia calor corporal. 1 ano atrás, quando atirei nele, tinha mirado em seu coração, mas essa coisa demoníaca havia ignorado um tiro direto no coração como se eu simplesmente tivesse cuspido nele. Não estava totalmente confiante de que desta vez realmente teria sucesso em caçá-lo, mas valia a pena tentar. O que me assustou foi quando o monstro virou a cabeça diretamente para mim. Ele sabia onde eu estava. Ele ouviu meu coração batendo? Ele sentiu meu medo? Seja qual for o caso, eu fechei os olhos e apertei o gatilho, orando para que me desse tempo suficiente para ganhar os superpoderes da flecha e me mandasse para longe de lá. O flash do cano do meu rifle iluminou brevemente a cena grizzly diante de mim, e eu ouvi um forte estalo e o grito do não-veado. Ao abrir os olhos, vi o projétil cair no chão da floresta, tendo ricocheteado na cabeça da criatura. O tiro não fez nada, exceto irritar aquele não-veado. Em qualquer caso, deixei o rifle cair e corri desesperadamente. Eu podia ouvir a coisa bem atrás de mim enquanto nós dois nos movíamos através das árvores, a criatura gritando de raiva. Eu não achava que seria possível correr mais rápido do que fiz na primeira noite em que encontrei aquela coisa horrenda, mas consegui me manter um passo à frente dela e fora de seu alcance. Senti como se estivesse correndo para sempre, mas eventualmente cheguei de volta à minha casa, mesmo que honestamente duvidasse que meu lar me proporcionaria muita proteção. De fato, me fez sentir um pouco melhor. O não-veado parecia incapaz de entrar na casa sem ser diretamente convidado por alguém. Parece um vampiro, certo? Mas era exatamente o que aconteceu. Era férias de verão, e meus pais estavam muito convenientemente fora da cidade, então eu estava essencialmente ferrado. A polícia não acreditaria na minha história, e a única outra pessoa que realmente acreditava em mim estava de volta em sua casa, a cerca de meia hora de distância. Até então, a lua havia sido obscurecida por uma nuvem. Estava completamente escuro, nem mesmo as luzes do meu quintal pareciam penetrar aquela escuridão extraordinária. Tirei minha arma da sua funda no meu cinto e desliguei a segurança, segurando-a à minha frente. Uma imagem estúpida de mim estrelando um jogo de Call of Duty passou rapidamente pela minha mente enquanto eu lembrava que ainda estava vestindo minha roupa de menino da floresta. No entanto, a seriedade da minha situação voltou como uma onda quando ouvi um batido na porta da frente, seguido pela voz da minha mãe: "Estamos em casa. Deixe-nos entrar." Não respondi. Então ouvi a voz do meu pai: "Abra a porta, filho. Deixe-me entrar." Se não fosse pela voz do meu pai dizendo-me "deixe-me entrar", qualquer outra pessoa teria pensado que realmente eram meus pais lá fora. Mas eu sabia melhor. Aquela coisa não tinha aperfeiçoado o idioma inglês. Por que diria "deixe-me entrar" quando supostamente havia 2 pessoas lá fora? Mas meu processo de pensamento foi interrompido pela imitação lá fora, mudando rapidamente entre as vozes dos meus pais, até que ambos pareciam falar em uníssono: "Deixe-nos entrar. Deixe-me entrar. Deixe-me entrar." Desnecessário dizer que eu não deixei ninguém ou qualquer coisa entrar. Em vez disso, usei a adrenalina que restava em meu corpo para empurrar o sofá da sala na frente da porta. Não havia ninguém vindo para me ajudar, então eu tinha que fazer o meu melhor para me proteger.
Eventualmente, eu desmaiei, ouvindo aquela coisa lá fora gritando. Algumas horas depois, acordei na mesma exata posição, deitado no chão da sala. O sol estava surgindo no horizonte do lado de fora. Olhei para cima e vi que havia 5 marcas diagonais e irregulares na porta da frente. O não-veado havia arranhado o caminho através da porta. O que eu não entendia era por que ele parou por aí. Por que não quebrou a porta e me arrastou para fora? Peguei minha arma e espiava por um dos buracos na porta, mas não vi nada. Mesmo assim, eu não confiava. Agora eu sabia que aquela coisa era uma trapaceira. Ela poderia simplesmente estar se escondendo fora de vista, esperando eu sair da segurança da minha casa. Meu telefone tocou, e eu vi que minha namorada, MJ, estava me ligando, como fazia todos os dias. Por mais que eu quisesse atender, silenciei apressadamente meu telefone para que nada lá fora pudesse ouvi-lo. Certamente, eu ouvi folhas se movendo do lado de fora. Algo estava começando a andar de um lado para o outro, aparentemente em 4 patas, no meu quintal. Mas, depois de um tempo, eu ouvi os passos ficando cada vez mais distantes, enquanto o não-veado se retirava de volta para a floresta. Quanto a mim, eu nem sequer pisei para fora por 3 dias depois que ele saiu. Embora isso possa parecer estranho, eu não tentei reparar os arranhões na porta da frente. Queria ter certeza de que o não-veado não tentaria novamente suas artimanhas de imitação. Agora que penso nisso, minha paranoia pode ter me salvado de ser agarrado por aquela coisa horrível que me perseguia dentro da minha própria casa. No 4º dia após o encontro, finalmente saí de novo, armado, claro. Ali, sentado na grama do meu quintal, estava a cabeça de um jovem urso. Eu a encarei por 1 minuto antes de novamente me trancar dentro das paredes da minha casa. Eventualmente, meus pais voltaram. Eles estavam furiosos sobre a porta. Me proibiram de caçar novamente, e, francamente, eu não realmente quero mais. Mas eu juro que aquela coisa voltou. De novo e de novo. Toda vez que ela aparece, algo na minha vida dá errado. Uma vez, eu a vi a caminho da escola. Ela estava lá, em pé sobre 2 pernas, na sombra de uma árvore distante, me observando. Naquele mesmo dia, MJ terminou comigo, alegando que eu não quero me envolver em toda essa coisa de monstros assustadores. Minhas notas têm caído, e estou perdendo alguns dos meus amigos mais próximos. Vejo aquele não-veado quase todos os dias. Ele nunca se move. Ele apenas permanece completamente parado e observa. Está querendo tornar minha vida miserável ao invés de me arrastar para a floresta e finalmente se vingar de mim? Eu não tenho ideia. Talvez eu esteja apenas enlouquecendo. Meu pai e eu somos caçadores ávidos. Sempre vamos caçar juntos para o caso de algo acontecer. Temos jaguatiricas e javalis em nossa propriedade. Tendo apenas 11 anos, costumava receber amigos que também gostavam de caçar, e um dia decidimos sair para caçar javalis. Lembro-me de como tudo aconteceu. Tivemos uma longa e frustrante caçada, mas, no caminho de volta pela estrada de terra, o pai do meu amigo avistou um grupo de 3 porcos. Vendo isso como sua última chance, meu pai puxou seu rifle 6.5 Creedmoor e atirou no javali preto que estava bebendo água do lago. Ele o acertou, mas o animal só caiu a cerca de 1,5 metros do local onde foi atingido e alguns passos afastado de algumas árvores. De repente, uma figura semelhante a um cachorro preto saiu da cobertura das árvores e uivou. Olhou para meu pai, então se aproximou do porco, agarrou-o com dentes irregulares e afiados como lâminas, e arrastou o animal morto de volta para a mata. Aterrorizados, guardamos a arma e saímos dali o mais rápido que pudemos. Quando chegamos em casa, ninguém falou sobre o acontecimento até o jantar. Meu amigo Casey sussurrou para mim que achava que era um cachorro deformado e abandonado, mas eu lembrei de que tínhamos uma cerca alta cercando toda a propriedade, seria quase impossível até para um cachorro normal pular aquela cerca. Casey e eu fomos para o meu quarto e desenhamos o suposto cachorro. Chegamos à conclusão de que talvez fosse um skinwalker, uma palavra que faz sua pele arrepia só de dizer.
Pensamos que o que vimos poderia ter sido um cervo que pulou a cerca alta e, então, se transformou em algo mais. Decidimos manter isso em segredo, pois achávamos que ninguém acreditaria em nós. Após eles saírem, por volta das 4 da manhã, meu pai disse que viu algo na câmera de trilha, algo que ele descreveu como um grande cachorro escuro em pé sobre um cervo. Eu descobriria mais tarde que o cachorro, para ele, parecia distorcido. Ele olhou diretamente para a câmera antes de se afastar, e assim que o cachorro foi embora, o cervo se levantou como se estivesse fingindo de morto e saiu correndo o mais rápido que podia. Por mais creepy que pareça, meu pai e eu saímos cerca de 1 hora depois disso. Entramos na caminhonete do meu pai e tínhamos apenas 2 minutos até chegarmos ao portão, quando vimos um tatu pálido, desgastado e distorcido. Normalmente, os tatus fogem dos veículos, mas este se colocou bem na frente da nossa caminhonete em movimento lento, como se quisesse se esmagar. Olhei para meu pai horrorizado. Quando finalmente chegamos ao portão, fizemos uma pausa e esperamos, pegando nossos telefones até que o sol iluminasse o suficiente para podermos ver. Continuamos, verificando o local por 10 minutos, quando ouvimos um grito ensurdecedor. Saímos de lá tão rápido que a caminhonete estava basicamente fora em 2 minutos em uma estrada de 4 milhas. Chegamos em casa rapidamente, trancamos a porta assim que entramos e observamos a propriedade em frente pela janela, com o rifle em mãos. Após cerca de 10 minutos, verificamos as outras portas, que estavam trancadas na hora. Minha mãe e minha irmã estavam fora fazendo as unhas, então meu pai e eu esperávamos que elas chegassem em casa, ansiosos, focando nas câmeras de trilha. Até hoje, meu pai e eu chamamos aquilo que temos visto de o predador. Era a temporada de caça ao cervo na Pensilvânia, em 2012, quando eu tinha 14 anos. Eu estava saindo sozinho para caçar cervos. Nunca tive medo de nada quando cresci, exceto de cobras e aranhas, e eu as odiava. Tirando isso, nunca tive medo de nada nas florestas. Cresci na menor cidade do meu condado, se é que se pode chamar de cidade, era mais como uma vila. Aprendi com meu pai e meu avô a sempre ser um homem forte e destemido, já que nunca os vi assustados por nada em toda a minha vida até aquele ponto. Era uma noite calma, úmida e quente quando fui para a cabine de caça de meu avô, que ficava em nosso maior campo na fazenda. Eu caçava naquela fazenda desde que me lembro, e sempre foi meu espaço seguro. Infelizmente, até aquela noite, eu tinha meu velho confiável comigo, se é assim que o chamo. O velho confiável é meu rifle de caça Savage Stevens modelo 200, calibre .243, que meu pai comprou para mim quando eu tinha 10 anos. Ele nunca me deixou na mão e, até hoje, ainda é meu rifle de caça favorito. Me acomodei na cabine de caça por volta das 15 horas. Qualquer horário depois disso, meu avô começaria a reclamar que eu estava saindo muito tarde e que assustaria os servos ao entrar na cabine tão tarde. Sempre ria disso, já que nunca tive problemas em chegar por volta das 15 horas ou um pouco depois para uma caçada no final da tarde. Um tempo se passou, e aqui fica escuro por volta das 17h30. Sempre consegui ver servos um pouco antes disso. Aquela noite foi diferente. Normalmente, os servos saíam por volta das 16h30 ou mais tarde para se alimentar no campo. Eles sempre apareciam entre 15h30 e 17h30, mas naquela noite, nada apareceu para se alimentar, nem mesmo os esquilos. Estava chegando perto das 17h15 a 17h30, quando comecei a ver o que parecia ser um caçador descendo pelo vale na propriedade do meu avô. Levantei-me da cadeira na cabine e comecei a observar o vale, sem dizer nada à pessoa que achava estar lá. Então vi uma lanterna na cabeça dela. Pensei que era alguém que tinha atirado em um cervo com seu arco. Algumas pessoas caçam com arcos durante a temporada de rifle por aqui, mas não muitas. A floresta de pinheiros que mencionei anteriormente não estava na propriedade do meu avô, então pensei que a pessoa que possuía aquela propriedade havia atirado em um cervo e estava procurando por ele. Talvez o cervo tivesse corrido para a terra do meu avô. Agora, estava escurecendo, e essa pessoa precisou usar a lanterna. Neste ponto, eram quase 17h30, e estava bem escuro.
Decidi gritar da frente da cabine para avisar a pessoa de que ela estava invadindo a propriedade e que, se tivesse um rastro de sangue, eu a ajudaria a encontrar seu servo e tirá-la de lá. Gritei isso em uma voz firme. Assim que o fiz, a luz parou, como se a pessoa estivesse parada. Não recebi resposta, a luz apenas ficou onde estava por 10 minutos. Avançando para cerca de 17h40, estava completamente escuro agora, e a luz começou a se mover novamente, avançando em minha direção. Todos os pelos da minha nuca se arrepiaram. Lembre-se de que essa luz estava a cerca de 100 metros de distância, mas ainda assim se movia em minha direção. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. De repente, a luz disparou para cima, zigue-zagueando de um lado para o outro, e subiu novamente, depois desceu em direção à cabine e foi para a esquerda, em direção à floresta de pinheiros. Estava assustado e confuso ao mesmo tempo. Não sabia o que estava acontecendo ou o que pensar, mas sabia que o que via não era mentira. De repente, houve um grito aterrorizante vindo da floresta de pinheiros, parecia estar a menos de 15 metros de distância. Você pode apostar que eu peguei minhas coisas rapidamente e fiz a corrida de 150 metros até o lado da cabine do meu avô, com a cabeça em alerta e o rifle pronto. Estava preparado para qualquer coisa e sem fôlego. Assim que cheguei à cabine, praticamente me joguei no assento, liguei o veículo e saí da área a toda velocidade. Nunca estive tão assustado antes. Quando cheguei em casa, vi meu avô no porão me esperando, ansioso para perguntar o que eu tinha visto. Apenas disse a ele que não vi nada. Guardei o que aconteceu para mim e ainda mantenho isso em segredo até hoje. Foi a última e única vez que algo assim aconteceu comigo. Desde então, voltei lá, e ainda sinto aquele arrepio toda vez que retorno, mas a caça é boa, então continuo indo, rezando para que nada de ruim aconteça novamente. Se algo assim já aconteceu com você ou com outra pessoa, eu adoraria ter uma explicação. Obrigado por ouvir, é bom finalmente tirar essa experiência do meu peito.